Fala galera, hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: por que Deus criou a humanidade? Vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto no final do vídeo. Caso você queira ministrar essa mensagem na célula, vou deixar algumas dicas para você fazer isso. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Eu sempre me perguntei por que Deus criou o mundo todo, por que Deus colocou a humanidade na Terra. Será que Deus é um Deus egoísta e queria pessoas que o amassem? Será que Deus queria pessoas que o adorassem? Ele gostaria de ser adorado? Sempre me pareceu uma ideia meio egocêntrica, mas estudei bastante a palavra, meditei bastante e acredito que agora consigo entender um pouquinho melhor do porquê que Deus criou a humanidade. Mas antes de continuar esse vídeo, se você não é inscrita no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Tenho certeza que muita gente pode aproveitar dessa reflexão que a gente vai fazer aqui hoje. Na realidade, a resposta para a pergunta por que Deus criou a humanidade, ela é bem simples. A gente vai encontrar lá em Isaías 43, versículo 7. Está escrito o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei e também os fiz. Isaías vai deixar bem claro para a gente que Deus criou a humanidade para a glória dele. Tudo o que Deus criou, o universo, todos os mundos, todos os planetas que Deus criou, criou para a glória dele. Existem outros textos na palavra que vão reforçar esse entendimento. Um outro texto que a gente tem lá está em 1 Coríntios, versículo 11. Desculpa, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Aqui, sem entrar na questão do gênero, do homem, da mulher, a questão é que a humanidade foi criada para a glória de Deus. Esse entendimento ele é bíblico, esse entendimento ele é correto e nos leva à reflexão de que tudo que nós fazemos, de que tudo que nós somos, deve apontar para a glória de Deus. Foi feito, foi criado, foi planejado para manifestar, para apontar para a glória de Deus. Então a nossa vida, todos os dias, precisa glorificar ao Senhor. Entender que nós fomos criados para a glória de Deus é muito importante, como eu disse, é bíblico. Agora, é importante, na minha opinião, que a gente olhe para como Deus fez isso ao longo da história. Olhar para a Bíblia como um todo, entender as passagens principais da palavra, ou mais relevantes, pelo menos, para esse contexto, e entender como Deus foi manifestando a glória dele através da humanidade, através do tempo. Então vou fazer aqui um resumo muito breve das principais passagens para esse contexto que a gente encontra na palavra. Lá no comecinho da criação, então, Deus cria Adão e Eva e Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva. A gente lê na palavra, né, que Deus ia passear ali, conversar com Adão e Eva. Adão e Eva pecam, caem, saem do jardim do Éden e então começam a encher a terra. A humanidade cresce, começa a dominar, mas também se perde em diversos pecados. Então Deus olha para a humanidade e encontra em Noé um homem justo. Entende que naquele momento o melhor a se fazer é destruir toda a humanidade e salvar apenas Noé e sua família. Então Deus faz uma aliança com Noé de que não mais destruiria a terra daquela forma e a partir de Noé inicia uma nova geração. Passa mais um tempo, a humanidade se perde em pecados de novo e então Deus faz uma aliança com Abrão, dizendo que a partir dele um povo nasceria, o povo escolhido de Deus. Nessas três passagens que a gente viu, Adão, Noé e Abrão, nós vamos ver que Deus queria um relacionamento, queria ter comunhão com o povo. Adão e Eva, isso é muito claro. Com Noé, Deus encontra em Noé e dá um propósito ali para Noé, faz uma aliança com Noé. Depois a humanidade se perde de novo, Deus se volta para Abrão, faz uma aliança com Abrão, falando: eu quero que de você nasça um povo que eu vou chamar de meu, um povo escolhido. Abrão se torna Abraão, tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó. De Jacó ali, que se torna Israel, nascem
os 12 filhos, né, as 12 tribos de Israel nascem a partir dali. Essa família se muda para o Egito por uma série de circunstâncias que acontecem ali, principalmente na história de José. O povo de Israel cresce e se desenvolve no Egito, mas se torna escravo do Egito. Então Deus levanta Moisés para libertar o povo dele da escravidão no Egito. Deus se aproxima de Moisés, tem um relacionamento com Moisés, através de diversos milagres, de prodígios e maravilhas, Deus liberta o povo de Israel do Egito e então inicia-se a peregrinação até a Terra Prometida. Deus tinha dito que para o povo dele, ele tinha separado uma terra para aquele povo, para que aquele povo habitasse. No meio do caminho, o povo se perde diversas vezes, se desvia da lei do Senhor diversas vezes e fica numa peregrinação de 40 anos e depois mais uma peregrinação de 40 anos até entrar na Terra Prometida. Quando entram na Terra Prometida, começam a expulsar os povos que lá haviam, mas não expulsam todos e começam a se misturar com povos pagãos, de novo quebrando a lei do Senhor, se misturando com diversas outras culturas, permitindo que o mundo entrasse no povo escolhido por Deus, que aquele povo fosse influenciado por outros povos pagãos e trazendo práticas que não estavam de acordo com a lei do Senhor para dentro do povo escolhido por Deus. O povo continua se desviando até que eles pedem um rei. Deus dá um rei para eles, uma série de reis se levantam e em Davi Deus encontra um homem ali com um coração bom, com um homem segundo o coração de Deus. Com Davi, Deus faz mais uma aliança e o reinado de Davi é um reinado muito próspero, vem Salomão com mais um reinado muito próspero e o povo vive um tempo muito bom. Porém, outros reis se levantam e o povo se desvia novamente daquilo que Deus tinha preparado para eles. Após vários problemas aí, vários reinados problemáticos, Deus levanta profetas para fazer com que o povo volte aos caminhos, para alertar o povo da necessidade de voltar aos caminhos do Senhor. O povo de Deus se torna escravo várias vezes, de diversos outros povos, e profetas se levantam, e Deus vai cuidando do povo ali, mesmo o povo se desviando várias e várias vezes, até que tudo culmina na vinda de Cristo. Cristo então abre mão da sua glória, vem para a terra. Na terra ele ensina, ele faz milagres, ele cura, ele faz sinais, ele prega a palavra de maneira eloquente, ele realmente traz uma transformação, uma renovação ali para o povo de Israel, tentando novamente resgatar o povo. O povo de Israel não entende, muitos do povo de Israel não entendem que aquele Jesus era o Cristo, era o Messias e crucificam o enviado de Deus. Jesus, antes de ser crucificado, prepara 12 pessoas, ele prepara uma série de discípulos para continuar levando a palavra. Cristo morre na cruz, paga o preço dos nossos pecados, Cristo ressuscita, aparece para os discípulos, deixa o Espírito Santo e através do Espírito Santo a gente vai ver aí os discípulos fazendo grandes milagres, pregando a palavra, convertendo um monte de gente e revolucionando o mundo que nós conhecemos hoje. A gente vê aí que ao longo da história, então, Deus está tentando ter comunhão com o povo. Começa com Adão e Eva, passa por Noé, Abraão, Israel e as 12 tribos, e são reis, juízes, profetas, até que tudo culmina na maior manifestação da glória de Deus, que é a cruz de Cristo, a vinda de Cristo, Cristo morrendo na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E tudo isso que Deus faz, é Ele que faz, nós não fazemos nada. O que a humanidade faz ao longo de todo esse tempo é se desviar daquilo que Deus tinha preparado para ela. E Deus vai manifestando a glória dele através da história em amor, amando o seu povo, salvando o seu povo, resgatando o seu povo. E como eu disse, a manifestação maior da glória de Deus, a manifestação maior do amor de Deus se dá na cruz. Quando a cruz aponta para a glória do Senhor e é uma manifestação de amor, justamente pelo fato de Deus ser amor. Ele manifesta a glória dele ao longo da história, cuidando, amando
querendo ter um relacionamento com o seu povo. Então, como eu disse no começo, a resposta bíblica de por que Deus criou a humanidade é que ele criou para a glória dele. Como ele faz isso ao longo da história? Nos amando. Nós não precisamos fazer nada, ele fez todas as coisas, ele pagou o maior preço em amor para que a glória dele se manifestasse. Deus manifesta a glória dele através do amor que ele sente por nós. A história toda foi isso. A gente fez um resumo muito rápido aqui da palavra, né? Mas a gente vê o povo, Deus salvando o povo ali diversas e diversas vezes, amando o povo diversas e diversas vezes, mesmo que o povo se desviasse incessantemente. Deus continua amando para que a glória dele se manifestasse, de novo, com o ápice dessa glória se manifestando na cruz. Legal, mas e como é que isso se aplica na minha vida? Como que eu pego essa mensagem, esse entendimento de que todas as coisas criadas são para a glória de Deus e que Deus manifesta a glória dele através do amor? Como que eu aplico isso na minha vida? Bom, tem diversas maneiras da gente aplicar isso, diversos entendimentos que a gente pode ter a partir disso. Quero destacar um deles, que é: a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Mas nós não somos capazes disso. A humanidade provou ao longo do tempo, da história que nós vimos aqui, que nós não somos capazes, por nós mesmos, de manifestar a glória de Deus. Mas a resposta de como fazer isso está na própria palavra. Quando a gente olha para os personagens bíblicos como Noé, Abraão, Davi e pessoas do Novo Testamento, como Pedro, como Paulo, pessoas normais como nós, que manifestaram a glória de Deus, o que foi que eles fizeram? Quando eu olho para esses personagens, eu percebo que o que eles fizeram foi entregar totalmente as suas vidas. Vamos para o primeiro exemplo, que é Noé. Noé se entregou totalmente em meio a um povo cheio de pecados. Noé obedece ao Senhor em cada detalhe daquilo que Deus pede. Noé abandona tudo que existia na vida dele para trás para fazer a vontade de Deus. Isso é entrega total. Abrão sai da terra dele, sai da casa dos pais para obedecer ao Senhor. Davi obedece a Deus de diversas maneiras, em vários momentos, o que culmina na aliança de Deus com Davi. Paulo, Pedro e tantos outros, homens e mulheres que não foram perfeitos, mas que entregaram a sua vida completamente para servir ao Senhor, para obedecer ao Senhor, que abandonaram tudo o que existia para manifestar a glória de Deus através da vida deles. Não pelo poder deles ou delas, não porque eles ou elas eram capazes disso, mas porque entregaram tudo o que tinham nas mãos do Senhor. Tudo que Deus criou para a glória dele. Tudo que ele fez foi para que a glória dele se manifestasse através do amor que ele sente por nós. O que nós devemos fazer então é entregar totalmente as nossas vidas. E quando entregarmos tudo, então a glória dele vai se manifestar através de nós. Agora, como você vai entregar tudo, é algo que você tem que consultar o Espírito Santo. É algo que você precisa orar, meditar na palavra, naquilo que nós compartilhamos hoje e pedir a direção do Espírito Santo para entender o que é, na sua vida, no seu caso, entregar tudo. Porque o único caminho para manifestarmos a glória de Deus através das nossas vidas é entregarmos tudo ao Senhor. Fica com essa reflexão, medita nisso, pede orientação do Espírito Santo e deixe seu comentário aqui falando o que você pensa sobre esse assunto. Bom, se você quiser ministrar essa palavra na célula ou no culto, é uma palavra que dá para ministrar nos dois, né? No culto, se você for fazer, dá para você investir um pouco mais de tempo mostrando como a história, como através da história Deus veio amando o povo, Deus veio nos amando e manifestando a glória dele através do seu amor. Dá para fazer tranquilamente, dá até para investir mais no apelo também, gastar um pouco mais de tempo no apelo. Vai ministrar essa palavra na célula? Usa menos exemplos, talvez até menos do que eu usei aqui, e investe um pouco mais de tempo no apelo. Eu fiz o apelo aqui nesse vídeo bem rapidinho, já estava acabando aqui o tempo do meu vídeo, da câmera aqui, então eu dei uma encurtada no apelo. Recomendo que você invista um pouquinho mais de tempo no apelo. Para ministrar na célula, dá para fazer coisas bem legais no meio dessa ministração, tipo pedir mais para as pessoas compartilharem momentos da história na palavra, que elas se lembram onde Deus amou o povo
e conectar isso com a glória de Deus se manifestando, porque a glória de Deus vai se manifestar na nossa história sim, Deus nos amando, porque Deus é amor. Então dá para fazer uma dinâmica bem legal na célula. Se você não gosta de abrir tanto para o pessoal falar na célula, sem problema, você pode fazer uma ministração um pouco mais corrida como eu fiz aqui. Tô deixando aqui na descrição do vídeo o link para o post lá do blog, onde eu coloco inclusive mais textos do que eu li aqui, discorro um pouco mais sobre o assunto. Pode te ajudar bastante na hora de ministrar, serve até como um esboço ali, como um guia para você ir ministrando essa palavra. Como sempre o que eu falo, galera, ore em relação a isso, não vai me ministrar essa palavra na célula só porque você viu aqui no YouTube, galera, pelo amor de Deus. Estuda a palavra, vai ler a palavra, vai deixar isso cair no seu coração, vê se eu não estou falando nenhuma besteira, que eu não sou o dono da verdade, gente. Isso foi algo que eu meditei, que eu orei, que eu li na palavra. Inclusive, essa mensagem eu submeti ao meu pastor, falei, dá uma lida aqui, vê se eu não cometi nenhum erro teológico. Fiz com bastante cuidado, mas mesmo assim, valida isso com o Espírito Santo, valida isso na palavra, deixa isso cair no seu coração antes de você pensar em ministrar isso na sua célula, beleza? Dá para fazer mais longo, dá para fazer mais curto. Se você quiser fazer mais curto, passa mais rápido pelos exemplos. Se você quiser fazer um pouco mais longo, quiser interagir um pouco mais, usa esse espaço dos exemplos. Recomendo só que você faça um pouquinho mais de tempo de apelo do que eu fiz aqui no vídeo. Se você for ministrar essa palavra, então estuda, medita, pede orientação do Espírito Santo, que eu tenho certeza que Deus vai te usar, que você vai ministrar essa palavra com poder, que as pessoas vão ser tocadas, o Espírito Santo vai falar no coração das pessoas. Mas o que você precisa fazer antes de fazer isso é entrega tudo na sua vida. Responde para você mesmo o que é entregar tudo. Responde para você se é entregar uma área que ainda não foi entregue, um pensamento, algo que não está de acordo com a palavra, se é se entregar utilizando mais o seu dia para meditar na palavra, para orar, para ter comunhão com Deus, relacionamento com o Senhor, se é entregar mais a sua vida para ter mais relacionamento com os irmãos, com as pessoas que Deus colocou na sua vida ou sobre a sua vida, se é honrar um pouco mais as pessoas que caminham com você, tanto quem cuida da sua vida quanto as pessoas que caminham ao seu lado. Medita nisso. Entregar a vida ao Senhor toda é um tópico muito amplo. Agora, nesse caso, é a resposta de como nós fazemos para manifestar a glória de Deus através das nossas vidas. É impossível para nós, mas é possível para Deus quando nós entregamos tudo. Galera, medita nisso que a gente falou então. Já devem estar aparecendo aqui do lado 2 vídeos para você. Assiste um outro vídeo se você quiser. A gente vai continuar meditando na palavra nesses outros vídeos. Deus abençoe a sua vida. Paz!